E aí, mano, beleza? Então, tipo assim, ó, eu vou fazer só esse vídeo que é tipo meio que um tutorial do que eu fiz, tá? Pra dar deploy no render e como é que se faz deploy no render, beleza? No caso, o que eu fiz basicamente foi isso aqui, ó. Pera aí. Deixa eu abrir o nosso VS Code aqui, beleza? Deixa eu matar esse terminal. Beleza, o que eu fiz primeiro, né? Primeiro, lembra que eu tava falando pra gente fazer esse requirements.txt? É porque assim, o render, pra quem não sabe, o render é um site, tá? O render é isso aqui, ó. Esse site aqui. Então você cria uma conta no Render, beleza? E você vai ter que criar duas coisas aqui dentro. Primeira coisa que eu criei no Render foi um negócio que é o. Quando você vem aqui, por exemplo, a Create New Project. É que eu não posso criar porque para criar mais de um projeto tem que ser Pro. Mas enfim, tem uma coisa que você cria que é o banco de dados do Render. Porque assim, localmente a gente está usando o banco de dados do SQLite 3, beleza? Só que, quando você tá. O render, o plano pro render, o render ele não entende SQLite. Você precisa ter um banco de dados que ele entenda. E o banco de dados que ele entende melhor, tá ligado? É o próprio banco de dados dele. Que é o que você cria no próprio site. Então, tipo, na hora de você criar criar um negócio, você criar um projeto, você cria e fala que vai criar um banco de dados. Aí eu criei esse banco de dados chamado Agronext Postgres. Aí você faz a seleção lá, coloca o nome, o que você quer, aí eu coloquei esse nome e tudo mais. E depois que você cria o seu banco de dados, ele vai ter essa informação aqui, ó. É, URL do meu banco de dados para dados externos. Aí, tipo, você pega isso aqui e copia isso aqui. E essa informação é importante, beleza? Deixa confiado, porque é isso aqui que vai linkar e falar, ok, esse é o link da URL pro seu banco de dados, beleza? Enfim, aí depois o que eu fiz é, tipo, criei um repositório no GitHub, beleza? No meu GitHub, criei o repositório aqui, aí eu fiz uma mudança, tá? Beleza aqui. Tipo aqui, ó. Por exemplo, se você dá git remote traço V, provavelmente vai, no de vocês, se vocês fizerem isso, provavelmente vai estar aparecendo o GitLab do Matheus. Só que, como eu queria dar um push no repositório do meu GitHub, eu mudei isso aqui, tá? Então eu fiz, eu mandei git remote, né? Git remote, set URL origin. Então, tipo, eu setei a minha URL de origem para esse daqui, que é o meu link do meu GitHub, beleza? Então eu só mudei o meu negócio para quando eu der git push, em vez de aparecer no GitLab do Matheus, vai aparecer nesse meu GitHub. É só isso, não vai mudar nada, né? O git push do repositório é igual do GitLab, não muda nada. Mas enfim, então, eu criei meu repositório chamado Agronext. Só que antes de eu dar push, eu tenho que criar alguns arquivos para que o render consiga entender o meu projeto. E um desses arquivos para que ele consiga entender meu projeto, além do requirements.txt, que é onde ele interpreta as bibliotecas que precisam ser instaladas, você precisa criar o arquivo chamado render.yaml. Esse YAML, ele basicamente indica pro meu render o passo a passo de como ele tem que processar os meus dados. Então, os meus serviços vai ser no tipo web, beleza? Ah, e lembrando, assim, tem uma outras formas de você dar deploy no render de uma maneira mais fácil, porém, você tem que estar com o render pago. Então, o deploy que eu fiz é o render de forma gratuita, então ele é um pouquinho mais complicado e tem umas coisinhas a mais, tá? Mas eu coloquei de forma gratuita. Então, o tipo vai ser web, o nome eu coloquei Agronext, né, o nosso script. O nosso environment é o Python, beleza? Porque é o que a gente tá usando. O plano free. Aí o build command, ou seja, a forma como ele vai construir o meu render é isso aqui. Eu vou instalar os requirements.txt. E é por isso que eu preciso ter esse requirements.txt. Porque é a primeira coisa que, enquanto o render vai construir, ele vai pegar e falar o seguinte: olha, eu vou dar install em todos os meus arquivos do meus requirements.txt. Ou seja, eu vou instalar todas as minhas bibliotecas. E para continuar a construção, né? Eu faço isso aqui, que é o Python Manager, Render Migrate e Geekorn config WSGI. O que é isso aqui? O Migrate basicamente é aquilo que a gente já está acostumado, que é para lidar com o banco de dados, ele vai migrar os negócios para o banco de dados. Então, tipo, é o que a gente já faz, né? Só que às vezes o que a gente faz aqui na máquina local é dar Python, managepy, aí você dá make migration, né? Make migration ou migrate, tá ligado?
Só que pro render é a mesma coisa, só que escrito de uma maneira um pouquinho diferente, que é o render migrate, beleza? Não muda nada. Esse Gunicorn é uma outra coisa. Esse Gunicorn é a forma como o render consegue, ele vai pegar o seu dado, basicamente, isso daí é. De onde é que ele vai começar a pegar o seu site? Então ele tem, tanto é que quando você cria na máquina local, ele já cria pra gente no Django esse WSGI, que é isso aqui, ó, né? Esse aqui. Então ele tem que caçar esse arquivo dentro do seu repositório. Só que, tipo, pra pensar. Você criou isso aqui, ó, com o nome config. Mas eu posso criar com qualquer outro nome. Com qualquer outro nome. Então eu tenho que dizer pro render onde é que esse arquivo WSGI tá. E aí, para fazer isso, a gente tem que criar um arquivo chamado procfile, que é procfile que ele vai procurar o arquivo, beleza? E qual arquivo que eu vou procurar? Eu vou procurar o meu web gunicorn config.wsgi. Por que config.wsgi? Config porque é o nome da pasta que ele está locado é config, e o arquivo que eu quero é o WSGI. Então, aí o que o render vai entender? Ele vai abrir. Primeira coisa, ele vai fazer a instalação, ele vai começar a construir, né, de acordo com o render de YAML, né, ele vai instalar os requirements, e depois ele vai começar a tentar fazer migrate com o meu Gunicorn aqui também. E para fazer isso, ele vai procurar no procfile, falar, ok, Gunicorn, e tá nesse jeito aqui, ó. Então ele vai em config e consegue achar o WSGI certinho, beleza? Ponto. Esses são os arquivos extras que a gente tem que criar, tranquilo? Agora, além desses arquivos extras que a gente tem que criar, a gente tem que modificar também as nossas configurações do meu próprio... Basicamente, meu settings.py, ok? Meu settings.py, ele está aqui, né, basicamente. E algumas coisinhas só que a gente tem que modificar. Primeiro delas, eu importei algumas novas bibliotecas. Então, se você abrir o requirements.txt, para vocês rodarem isso daqui certinho, vocês têm que instalar essas novas bibliotecas. Então, eu recomendo vocês entrarem no requirements.txt, instalar, por exemplo, o DJ Database URL, basicamente, que são bibliotecas que você precisa ter para rodar no render, beleza? Então, o import OS é só para arquivos e ele já é nativo. Então, se eu não me engano, você não precisa instalar. Mas esse aqui você precisa instalar porque não é nativo, não. Mas enfim. Aí você instala isso daqui, importa essas bibliotecas, beleza? Aí a primeira coisa que eu mudei foi o debug, beleza? O debug. Eu coloquei esse debug desse jeito porque é o seguinte. O render, a melhor forma dele rodar sem dar problemas é rodando com debug false, beleza? Só que você pode rodar ele com debug true. Qual a diferença? O debug, ele só vai falar pra você onde é que deu erro. Beleza? Porque às vezes você pode botar pra fazer o deploy e ele vai falar, ok, deu erro, mas ele não te explica o erro, porque o debug tá false. Mas se você coloca debug true, ele funciona e tipo, ele vai apontar onde é que tá errado e o que tá dando erro, beleza? É basicamente uma função de debug. Só que o recomendável é deixar sempre false, certo? Mas como a gente tava no negócio de teste, eu fiz com que o seguinte, o debug ele vai ser considerado normalmente true, só que depois ele vai virar false, basicamente. Então, tá funcionando desse jeito. Então, essa é a primeira mudança, né? Eu só copiei e colei esse código aqui, né? Do jeito que eu tinha feito. É porque eu já tinha feito isso no outro projeto. Então, eu só peguei e fui me adaptando para esse projeto, né? Enfim. O Alloed Hosts, o que eu vou mudar, eu mudei e eu coloquei isso aqui dentro. Basicamente, eu posso colocar dentro dos hosts todos os hosts que eu quero, tipo, nomeando eles. Só que como a gente tá lidando com algo tranquilo, algo assim, eu coloquei isso daí pra falar, tipo, pega todos os hosts, tá? Pega todos os hosts, não tem problema disso, porque senão pode ser que você tente entrar com um host que não esteja aqui. E aí dá pau, porque ele vai dar acesso negado e tudo mais, só que existe, tá ligado? Então, pra não dar esse tipo de problema, eu falei, pega todos, né? Sem problema nenhum. Outra coisa que eu mudei foi com a biblioteca White Nose. A White Nose foi preciso eu usar. Sendo sincero, eu não sei pra que ela serve, eu só sei que ela funciona e é por isso que eu coloquei. Que é essa trecha de código de White Nose, middleware, que é esse aqui. Basicamente, porque a gente já tinha o middleware do Django, certo? Só que por algum motivo, para funcionar na maneira do plano free, eu precisava do White Nose. Aí eu coloquei o White Nose também, beleza? Aí é uma outra biblioteca que tem que instalar. Então se você vir em requirements.txt, tá aqui, ó, White Nose, beleza? Então instalem aí, rapaziada. No settings.py, então eu coloquei essa linha aqui no meu middleware.
middleware. E uma outra coisa que eu mudei também foram os meus databases. A primeira coisa é porque é o seguinte, eu coloquei uma escala de if else, mas eu podia ter tirado só isso aqui e trocado isso aqui que já tava, né, esse database que já tava, por um database desse jeito aqui. Esse aqui, só trocasse os dois, se eu quisesse. Mas eu coloquei if else para poder ter a possibilidade de testar tanto localmente quanto através do render. Por quê? O render, lembra que eu falei no início que o render ele só entende o próprio banco de dados dele? Ele não entende o SQL3. O database que você está usando, ou seja, o seu banco de dados, era o SQL3, né? SQLite 3, perdão. Só que o render não entende. Então você tem que dar um jeito de fazer com que ele entenda a biblioteca dele, que é a biblioteca que eu criei no início com o render. Então o que eu tô fazendo é isso aqui. Esse database aqui basicamente está me dizendo as configurações do meu database que eu criei lá no render, beleza? Então eu coloquei assim, se o meu render é falso, ou seja, eu não tô usando o render, o database que eu... Se o database é falso, eu vou usar Ai, caralho. Isso, tá certo. Se o o render é falso, basicamente eu tô falando pro código falando o seguinte. Eu tô usando render, então o que eu vou fazer é basicamente executar esse database. Agora, se eu não estiver usando render, eu executo esse database aqui, que é o database local. Eu só fiz esse if else para poder testar tanto localmente quanto no render. Só para isso. Tá. Enfim, outra mudança que teve no static, porque assim, a gente só tinha esse static URL, só que eu tive que criar uma outra chamada de static route. E o que eu faço é based static files, beleza? Static files, e aí eu tenho que rodar uma linha de código aqui no meu terminal, certo? Só para criar essa pasta aqui, ó, static files. Ela não existia antes, certo? Eu tive que criar ela depois, né? Porque o que tinha que era uma pasta chamada static. Porém, o render ele detecta a pasta static, para ele se chama static files. Então, o que eu tive que mudar era basicamente isso. Então, eu tinha que colocar e mandar ele mudar para static files. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Python manage.py collect static. Aí eu rodei isso daqui e ele já fez o processo de criação da static files do jeito que o render quer de forma automática. Beleza? E por fim, só para não dar erro, isso aqui é só um motivo de segurança, eu coloquei esse Trusted Origins. Basicamente é só para falar, em caso de erro, redireciona para algum lugar. Não mostra, tipo, algo estranho, entende? Porque às vezes pode quebrar e mostrar um negócio muito feio, aí tipo, fala, ok, fica estranho. Então, tipo, deu erro. Manda pra origem, ok? Manda pra origem. E basicamente é isso que eu me lembre, ok? Não tem mais nada. Não tem mais nada. E agora vamos lá pro render, ver como que se faz. Então, o que você termina de fazer aqui, comita tudo, dá push. Lembrando que o meu push já vai enviar diretamente pro meu GitHub, ok? Mandando pro meu GitHub. Tá aqui, ok? E ele vai dar push em tudo. Beleza. Então ele tá com todos os pushes, todos os meus arquivos estão aqui, né? Detalhe, o requirements.txt, o render yum, eles têm que estar na raiz do seu projeto, tá? Eles não podem estar dentro de pastas, eles têm que estar na raiz, tipo, do jeito que tá aqui, ó. Do jeito que tá aqui é o perfeito. Aí depois o que você faz? Você vai no render, beleza? No render, aí você vai entrar de novo, por exemplo, aqui, e vai criar um novo projeto, beleza? E o projeto que vai se chamar é Web Service, beleza? Um novo projeto vai ter que ser um Web Service. Aí você vai fazer a programação do seu Web Service. E da seguinte maneira, por exemplo, eu vou nas configurações aqui só para mostrar. Você vai colocar o seu nome, beleza? Tranquilo. Na hora que você for fazer o negócio, você vai ter que colocar, por exemplo, que você tá usando Python, qual a sua branch que você tá usando, se é main. No nosso caso, eu tive que trocar porque a nossa branch que a gente tá usando é master, não é main. Então, eu coloquei master aqui, beleza? Aí o que eu tive que mudar também foi a build command, porque lembra que o que eu tô fazendo aqui, ó, é tipo pimp install do requirements.txt,
E uma coisa que eu precisava colocar também, porque o render não faz de forma automática, é o migrate e aqueles negócios. Então o que eu fiz aqui, ó, Python o migrate, que é o que a gente tinha colocado no YAML, beleza? E o manage_py que collect static, no input, beleza? Coisas que a gente já tinha visto. E no start command, eu coloquei o meu unicorn do config.wsgi, lembrando que config é porque a pasta tá dentro da pasta config. Do jeitinho que a gente colocou aqui no Procfile, tá? Não mudou nada. Enfim. Aí depois que você cria isso, vai, tipo, descendo a tela na hora de criar, você vai entrar na parte de environment variables. Então, quais são as variáveis, né, de ambiente que eu criei? Basicamente foram a database URL, que é basicamente o meu banco de dados, e o banco de dados é aqui que eu colo aquele link que eu falei logo no início para vocês copiarem ele, que é o link do seu banco de dados do render. Aí depois vai ter a parte do debug, que o debug é basicamente você fala true or false. Normalmente eu quero deixar ele false, tá? Inclusive eu já vou editar, eu vou colocar ele como false, tá? Por quê? Porque sim. E é o recomendável. Eu só deixei true porque eu tava fazendo o teste, porque o debug ele só vai dizer pra mim o seguinte: você tá dando erro em tal ponto. Só que o recomendável é você deixar sempre debug false, tá? Para evitar possíveis erros que possam acontecer. Agora no render eu vou deixar true, ok? E no caso aqui no meu secret key, eu tô usando eu coloco a minha chave secreta, que é o que eu tô usando aqui, ó. Por exemplo, quando eu vou em settings, qual é a chave secreta que eu tô usando, ó? Minha secret key é esse aqui. Então eu só copio e colo. Isso aqui foi criado pelo próprio Django, então só copiar e colar e serve. Enfim, aí você cria e cola. Depois você coloca pra criar. E na hora que ele cria, ele automaticamente vai fazendo um negócio chamado deploy. Inclusive, como eu alterei e salvei o negócio, ele tá fazendo um deploy automaticamente. Então vocês vão conseguir ver ele fazendo um deploy ao vivo, beleza? Aqui ele tá fazendo um deploy. Vocês podem ver aqui, ó. Ele tá falando download cache, tá. Aqui, ó. Instalando o Python. E é legal porque aqui, o que ele tá fazendo aqui, ó. Running build command pip install. E isso aqui, ó. Lembra que eu coloquei aquele código de bloco de comando? Então, ele tá começando a construir aqui. E você consegue ver isso. E aqui ele tá começando, ele construiu, tá. Ele falou que aqui, ó, teve sucesso na instalação. E agora ele terminou de instalar tudo. Aí agora o que ele tá fazendo é a construção do meu site. Ele já instalou tudo. Aí ele falou aqui, ó, construção concluída. Ou seja, ele construiu. Então ele vai começar a upar as coisas para a nuvem. Então isso aqui é um processo que demora um pouquinho. Então eu vou deixar rodando aí, né? Vou dar uma pausa rapidinho. Vou ver se eu consigo pausar aqui. Vamos ver se volta. Não, mas eu acho que vai rapidinho mesmo. Vou deixar aqui rodando mesmo e é isso. Vamos ver. Vamos ver ao vivo assim mesmo. É um processo que pode demorar um pouco, tá? Confesso. Às vezes é rápido, às vezes demora. Isso depende. A velocidade dele depende muito da quantidade de coisas que tem no site. Se o site é muito pesado, se o site não é pesado. E é isso. Agora, ó, a gente dá pra ver ao vivo que agora ele começou a rodar o meu unicorn config.wsgi. E como eu configuro, como está, tipo, tudo certinho, ele automaticamente já mandou pra aqui, ó. Ok, já tá posto, tá ligado? Vai estar aqui com essa chave aqui do URL pronto pra ser usado, né? E basicamente é isso. Então, se eu entrar no meu site agora, ele tá posto. Do jeitinho que a gente quer, entendeu? Aí eu consigo entrar e usar do jeitinho que eu tinha mandado para vocês, ok? E só pra terminar aqui, dizer que ele terminou tudo, tá, ok? E aqui ele tá dizendo pra mim que ele tá live. Senão ele vai apontar falha e vai falar que deu erro. Aí que mostra a diferença, porque assim, se eu tivesse deixado o debug true, se desse erro, ele ia apontar aqui, nesse lugar, as mensagens de erro e onde estava dando erro. Se eu deixar com debug false, ele ia dar, se ele desse erro, ele ia aparecer que deu erro aqui e só ia falar, ok, a operação foi interrompida por causa de erro, ponto. E ele não vai explicar qual é o erro, porque ele não verifica. Mas é isso, basicamente. Desculpa se o vídeo ficou um pouco grande, eu sei que vocês estão meio sem tempo, assim como eu também não tenho muito tempo, mas enfim, acontece, né? Nossa, 20 minutos? Assistam vezes 2, rapaziada.